Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, um programa preparado para abençoar sua vida, para edificar a sua família. Nossa gratidão pela sua audiência, nossa gratidão pelo seu apoio e pelas suas orações. Nós queremos alcançar pessoas de toda a nação brasileira com a esperança do Evangelho de Jesus Cristo. No programa de hoje, vamos tratar deste importantíssimo assunto, o caminho do avivamento. E vamos basear esta mensagem em Joel, capítulo 2, versos 12 e 13. Vamos ouvir a leitura do texto. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Muito bem, eu quero então, à luz do texto que foi anunciado, conversar um pouco com você sobre este importante assunto que é o caminho do avivamento. E eu quero então citar o texto de Joel, capítulo 2, porque ele é o profeta do avivamento. Ele foi citado pelo apóstolo Pedro no dia do Pentecostes como cumprimento da sua profecia, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E esse texto, ele trata do caminho do avivamento. Foi um tempo de crise da nação de Judá, quando havia seca, quando havia fogo, quando havia gafanhotos, quando havia uma invasão militar. E nessa circunstância de crise terrível, Deus disse assim para o povo, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Quero chamar sua atenção para o fato de que o avivamento ele vem mesmo quando a crise está assolando o povo de Deus. A crise é uma espécie de prelúdio do avivamento. É quando todos os recursos da terra se esgotam, é que o homem se volta para Deus. E Deus age soberana e sobrenaturalmente, trazendo um tempo de restauração para o seu povo. Mas qual é o caminho do avivamento? Então vejamos que a primeira coisa é uma volta para Deus. Convertei-vos a mim. Não é uma questão de religião, não é uma questão de frequentar a igreja, de cumprir determinados rituais sagrados. É uma volta pessoal para Deus. Convertei-vos a mim. Talvez você seja uma pessoa muito religiosa, talvez você seja até líder na sua igreja. Mas isso não passa de um verniz religioso, de um legalismo religioso, que não tem nada a ver, a princípio, com uma relação de intimidade com Deus. Então, o avivamento começa quando você se volta para Deus. Mas, em segundo lugar, essa volta precisa ser uma volta profunda, porque o texto diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não é algo raso, supérfluo, superficial. Ao contrário, é uma volta para Deus de verdade. É de todo o coração, é com profunda sinceridade. Há muitas pessoas que se voltam para Deus, mas com o coração dividido. Amam a Deus e amam o mundo. Amam a Deus e amam o pecado. Amam a Deus e amam a riqueza. E aí o coração fica dividido. E um coração dividido não vai alcançar a promessa de Deus de um poderoso reavivamento espiritual. Mas em terceiro lugar, essa volta para Deus é uma volta com diligência, porque diz assim, convertei-vos a mim com jejuns. Eu não sei se você conhece ou experimentou ou tem a experiência mais próxima com jejum. O que é jejuar? Não é fazer regime para emagrecer. Não é para você apenas cuidar do seu performance físico. Jejum é uma disciplina espiritual. Quando você se abstém do pão da terra para se alimentar do pão do céu.
Quando você se alimenta do símbolo do pão do céu. O pão da terra é um símbolo do pão do céu. Mas quando você jejua, você se abstém do símbolo para se alimentar do próprio pão do céu. Jejum é fome de Deus. Jejum é quando você tem pressa para estar na presença de Deus. É quando você se abre mão do bom para você receber o melhor. E o melhor é a presença de Deus na sua vida. Mas ainda é uma volta com quebrantamento, porque o texto diz: convertei-vos a mim com choro e com pranto. Eu pergunto a você, que experiência você tem de se voltar para Deus desta forma? Reconhecendo o seu pecado, chorando pelo seu pecado, entristecido pelo seu pecado, que é maligníssimo, que conspira contra a santidade de Deus. Se você não conhecer a intimidade de Deus, você vai pecar e achar que isso não tem problema. Você vai se deleitar no pecado em vez de se deleitar em Deus. Você vai se imiscuir com toda a sujeira do pecado e achando que está tudo bem com a sua vida. Você vai beber todas as taças dos prazeres deste mundo porque você não conhece o que é as delícias da mesa de Deus. Então é preciso choro sim, é preciso quebrantamento sim, é preciso pranto sim ao voltar-se para Deus. Mas ainda essa volta para Deus é uma volta urgente. O texto diz assim: ainda assim, agora mesmo, convertei-vos a mim. Ou seja, mesmo quando você vê a nação assolada por crise moral, por crise política, por crise econômica, por crise religiosa e espiritual, mesmo quando você olha para a igreja e o cenário não é um cenário tão alvissareiro e otimista, mesmo quando você olha para a sua família e vê a crise instalada lá dentro, mesmo quando você sonda o seu coração e percebe que as coisas não estão bem, ainda assim, a despeito dessa crise toda, volte-se para Deus. E Ele é poderoso para restaurar a sua sorte. Mas, finalmente, esta volta para Deus tem que ser sincera. O texto diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Em outras palavras, você e eu, muitas vezes, temos a tendência de impressionar as pessoas que estão à nossa volta. A gente vende uma ideia de que somos melhores do que de fato somos. Nós fazemos propaganda enganosa de uma espiritualidade que não temos. Nós rasgamos as nossas vestes, porque isso os homens veem e isso impressiona as pessoas. Mas Deus está dizendo: eu não me impressiono com aquilo que impressiona as pessoas. Eu quero verdade no íntimo. Eu quero, não são vestes rasgadas, eu quero um coração rasgado na minha presença, como sinal de verdadeiro arrependimento. Quem deve se voltar para Deus? Os líderes, os jovens, as crianças, os casais, todos devem se voltar para Deus. Devem convocar uma assembleia solene para se voltarem para Deus. Agora, qual é a promessa? Eu vou dizer para você qual é a promessa. Está no capítulo 2 de Joel, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Veja você que você precisa percorrer um caminho. Existe uma exigência, existe um preço a ser pago. Se nós buscarmos a Deus, Deus promete derramar sobre nós do seu Espírito. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Aqueles discípulos estavam 10 dias no cenáculo, orando unanimemente, perseverantemente, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, línguas como de fogo caíram sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e Deus ali cumpriu a promessa de Joel. E esta promessa é para você, esta é promessa para os nossos filhos, essa é promessa para aqueles que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta promessa é para hoje, esta promessa é para nós. Você quer isso na sua vida? Então, onde você está, ore comigo, porque Deus é poderoso para fazer isso nesse momento. Deus, nós queremos esse avivamento. Nós precisamos desse avivamento.
e nós clamamos a Ti para que Tu derrames do Teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Nos últimos tempos, o governo angolano, conforme os decretos publicados, na tentativa de organizar, ele então tem levado a cabo uma campanha que é denominada como Operação Resgate, de impedir o funcionamento daquelas igrejas que não estão legalmente registradas, que não estão publicados em Diário da República. Fruto disso, nós temos em algumas províncias nossas a nossa igreja fechada. Pastor Ricardo Mota, por favor, nos ajude aqui no encerramento do programa. Graças a Deus, pastor Hernandes. Eu estava me lembrando da frase importante, né, que é aquela: Senhor, faz de novo. Faz de novo. Quando a gente lê esses textos da palavra de Deus, o nosso álbum de família em Atos dos Apóstolos, a nossa oração: Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor. Nós carecemos desta presença poderosa de Deus. Aleluia. Amém. Certamente você também foi movido com essa mensagem. Esse é o objetivo do programa Verdade e Vida, pregar a palavra de Deus, o Evangelho da graça de Deus como ele é. Hoje essa mensagem nos conclama a fazer um caminho em busca desse reavivamento espiritual. Nós precisamos disto, né, e devemos clamar a Deus pedindo esse favor. Se você deseja receber as mensagens do programa Verdade e Vida no seu celular e assim compartilhar com outras pessoas, mande para nós no número que vai aparecer no rodapé do vídeo, mande uma mensagem, a palavra vida, e nós vamos entrar em contato com você. Anote o número, 11 é o código, 9 47 18 94 50. 11 9 47 18 94 50. Inclusive, nós vamos enviar para você este livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma, gratuitamente. Nós enviaremos para você, tá bom? Uma bênção. Compartilhe essa palavra de Deus com outras pessoas. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil.